Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não esqueça de inscrever-se no canal. É muito importante a sua inscrição para nós aqui no Despluga. Temos na mesa de comando hoje Fagner Arruda. Na produção, Fátima Nunes ali tirando todas as fotos possíveis. Estamos começando com todo o alto astral para falar da nossa convidada de hoje, que já esteve aqui, já é nossa sócia aqui no Despluga. Ela é graduada, pós-graduada de novo, né? Pós-graduada em Nutrição Clínica e Saúde da Mulher. Ela também criou um método chamado Coloniza. E hoje nós vamos falar sobre esse método Coloniza. Suzane Nóbrega, seja bem-vinda ao Despluga. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês e estar participando novamente do Despluga. Quando você falou coloniza, eu pensei, coloniza tem alguma coisa a ver com colonização? Tem alguma coisa a ver com... algum perfume, alguma coisa? O que é? De que se trata? O que é coloniza? De onde veio isso? Por aí, né? Vou começar dando um exemplo. O sul do nosso Brasil foi colonizado pelos europeus. E aí, até hoje, se você viajar para lá, eles vão ter costumes desses povos. Então, o termo coloniza é meio que colocar algum hábito na pessoa. Então, a ideia é essa também. Quando você passa pelo método Coloniza, não é uma dieta que você vai fazer em 30 dias e depois passou. É mudança de estilo de vida, mudança de hábito, algo que vai ser colocado na sua rotina para levar, assim, para a vida mesmo. E aí a gente vem com a parte de colonizar o intestino também, porque a gente trata bastante do intestino. E as bactérias que estão lá no nosso intestino têm bactérias boas e ruins. Então, através do método Coloniza, a gente quer colonizar o intestino de bactérias boas, né? Para melhorar a sua saúde, a sua relação com a comida. Então, a gente trabalha tudo isso, não só o emagrecimento, mas trabalhando também através do intestino que a gente consegue o emagrecimento definitivo. Legal. Eu lembrei de outra coisa que eu lembrei também, né? Acho que as mulheres mais antigas lembram, leite de colônia, né? Tem alguma coisa a ver com isso. Então, coloniza significa que o nutricionista, o profissional da saúde, vai atuar para que o intestino da pessoa seja colonizado por bactérias boas, é isso? Porque isso só vai trazer benefício para a sua saúde, mas o método Coloniza é meu, Suzane Nóbrega. Tá, é seu. Então, a nutricionista Suzane Nóbrega vai poder aplicar esse método, né? Eu montei ele de acordo com os meus atendimentos. Então, eu mapeei todos os pacientes que tinham resultado e os que não tinham também. O que acontecia com os dois? E aí eu montei esse método com ferramentas comportamentais, cuidando do intestino, que hoje é o mal do século, né? Todo mundo come, se sente inchado, barriga estufada, excesso de gás, excesso de arroto, enfim. Então a gente vai trabalhar isso e vai eliminar até 98% desses sintomas. O que levou você a criar esse método? Assim, de tanto atendimento, gente reclamando de você, eu tô inchado, tô tomando muito leite, não sei o quê, leite com café de manhã e tô parecendo um sapo inchado. O que levou você a pensar nesse método? Na verdade, eu sempre quis montar um método de atendimento, mas eu fui muito motivada por um histórico familiar de câncer de intestino. Então, eu tenho um histórico genético muito pesado de câncer de intestino e com toda a minha carreira, estudando a nutrição, eu vi que o melhor remédio é a prevenção. É você ir cuidando ao longo dos anos, né, da sua saúde, praticando atividade física, se alimentando bem, para evitar esse câncer. Então, a minha maior motivação foi essa, porque futuramente pode ser eu com câncer. Então, eu trago isso para minha vida, para dentro da minha casa, para minha família, e a gente cuida ali dos meus, eu cuido dos meus primeiro, de mim, para depois passar para as pessoas.
É um tabu hoje no Brasil falar sobre intestino? O que as pessoas não gostam de falar sobre isso? Tem algum tipo de preconceito? É nojinho? O que é a questão do intestino? Não, é constrangedor, né? Então as pessoas vêm na consulta, eu pergunto lá a fotinha, como é que é o trânsito intestinal da pessoa, como é que se ela observa, como é que sai lá depois que ela vai no banheiro, e as pessoas ficam um pouco... Ai, por que a nutricionista quer saber disso, né? Tô com vergonha. Mas, assim, eu sei muita coisa. Se eu souber a aparência das suas fezes, sei muita coisa sobre você, sobre a sua alimentação, sobre os seus hábitos, sobre o seu estilo de vida. Então, é muito importante pra gente que a pessoa realmente perca a vergonha e conte como é que é esse você está falando do cocô, né? Mas você acha que tem a ver o tipo de fezes que a pessoa faz? Isso influencia como que isso pode influenciar na vida dela? Isso, a alimentação influencia nas suas fezes. Então, toda vez que você for no banheiro e fizer cocô, você tem que olhar lá como é que estão as coisas antes de dar descarga. E aí, se o seu cocô estiver boiando, significa que você está com muitos gases. Se o seu cocô afundar, significa que está bom. Agora temos o padrão ouro também, que é aquele cocô submarino que a gente chama. Como é que é o cocô submarino? É aquele que você sabe que você fez, mas quando você olha pro vaso, ele não tá lá. Então, assim, ele sumiu. Esse é o padrão ouro. Significa que está muito bom o seu trânsito intestinal. Foi embora pro vaso? Foi embora. Então, que bacana, que interessante. A partir de hoje, quero todo mundo observando as fezes antes de dar descarga. Pra gente saber se boia, se afunda ou se é submarina aí o padrão ouro. Porque assim, a minha pergunta, mais no sentido de que, dependendo do dia, né, do que aconteceu, sei lá, porque existem várias formas, vários estilos, né? Às vezes tem dia, a mesma pessoa, estou falando da mesma pessoa, vai ver que um dia lá tá fazendo fezes mais moles, mais líquidas, mais duras, mais pedras, né? E tem várias formas. Como que a pessoa consegue dizer, não, embora esteja duro, mas tá legal? Como é que é essa avaliação? Então, na consulta, eu utilizo uma ferramenta que tem foto mesmo do estilo de fezes e eu peço para a pessoa marcar, para eu entender. Então, se tiver lá aquele cocô cabritinho, que a gente chama, que sai só as bolinhas, assim, eu sei que seu intestino está preso. E aí eu sei que a pessoa vai me falar que vai no banheiro, nossa, eu vou no banheiro uma vez por semana, 2 no máximo. Tem gente que vai a cada 15 dias. E aí também tem a segunda escala, que as fezes já são um pouco mais formadas, mas ainda muito duras, muito rígidas. Eu vou saber que o trânsito intestinal da pessoa também está lento. E ainda tem outra característica, que ela faz muita força para fazer cocô, que sangra, pode ter fissuras, enfim. O padrão ideal é fezes com formato de fezes mesmo, salsicha, que não seja muito dura, muito consistente, nem muito mole. Aí chegamos no padrão ideal. Mas se você também tiver com fezes líquidas, isso vai me indicar um trânsito intestinal muito rápido, que também não é saudável. Significa que você não está conseguindo absorver o que você come. Então, tá com diarreia. É muito comum, né? Quando a criança tá com diarreia, a gente fala, nossa, dá soro porque ela tá desidratando. Mas aí quando é o adulto, que tá com as fezes líquidas 5 dias seguidos, uma semana seguida, a pessoa não liga. Então, não, a gente tem que ter atenção nisso. Feijoada, esse é um ponto muito importante. Se você tem feijoada depois que... Desculpa, se você tem... Você come a feijoada. Se você come a feijoada e tem diarreia logo após, significa que talvez seu fígado não esteja tão bom. Tem que cuidar. Entendi. Bom, a relação que você está falando os cuidados com o intestino é por conta das fezes. Sim, é muito interessante. Na verdade, as fezes é um termômetro, né? Pra gente saber como estão as coisas. E quais seriam os cuidados com o intestino para que tenha fezes saudáveis? Então, alguns cuidados, assim, que eu posso falar. Primeiro, água. Rápido, prático,
fácil acesso, mas as pessoas não tomam água. E aí, às vezes na consulta eu até pergunto, e aí, quanto de água que você costuma tomar por dia? A pessoa, não, eu tomo 2 litros de água. Eu até fiz uma publicação no meu Instagram sobre as pessoas que me falam que tomam 2 litros de água. Mas aí, eu já falei, né, que tem uma hora que eu pergunto aí como são as fezes. E aí, olha lá, seu cocô vendo você dizer que toma 2 litros de água por dia. Por quê? Ele fica duro assim, igual o coisa? Desse jeito. Porque as fezes precisam ser hidratadas para sair. Se não tem água, ela até às vezes é formada, mas ela não tem água, não está hidratada para sair. Então, fica desse jeito aí. Aí a pessoa me fala que toma 2 litros de água por dia, e quando eu pergunto as fezes, está desse jeito. O ideal é o quê? 2 litros de água? Não é muita água, não? Então, não. 2 litros de água é um padrão, né, que a gente tem aí, mas quando você passa em consulta, a gente faz algo bem personalizado, e aí o ideal é você tomar 35 ml por quilo de peso. Ah, tá. 2 litros é um padrão. É um padrão. Mas o ideal é o quê? É 35 ml por quilo de peso. Então, digamos que você tem 60 quilos. Você vai colocar na calculadora, né? 35 vezes 60. Ali vai dar a quantidade de água que você precisa tomar por dia. Geralmente dá próximo de 2 litros. Por isso que virou essa coisa de indicar os 2 litros. Mas se a pessoa pesa 90 quilos, vai dar muito mais. Se a pessoa pesa 45, vai dar menos de 2 litros. Entendi. Por que fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Qual é essa relação entre intestino e cérebro? A gente já conseguiu vislumbrar a ligação entre o intestino e o cocô, né? A necessidade do cuidado com o intestino. Agora, o intestino, o seu cérebro, por quê? Então, no nosso intestino tem células do cérebro que comunicam diretamente com o cérebro. Então, tem um eixo intestino-cérebro que a gente chama. E aí, se o seu intestino não está bem, naturalmente ele comunica para o cérebro e seu cérebro não vai bem também. Então, o pessoal de antigamente falava muito, né? Ah, menino, vai fazer cocô que você está muito mal-humorado, tá com o intestino preso. É verdade. Então, a pessoa com o intestino preso, ela fica mal-humorada. Existem estudos já que comprovam depressão por questões de intestino que não funciona bem. Porque no nosso intestino é produzida serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, se o seu intestino está colonizado de bactérias ruins, ele não consegue produzir essa serotonina. E você, naturalmente, é uma pessoa muito estressada, muito mal-humorada pela manhã. E aí, né? Pela manhã não justifica estar mal-humorado, né? Naturalmente, se você tem uma vida de intestino preso... O que causa o intestino preso? Então, a má alimentação, né? Maus hábitos alimentares, sedentarismo, tá? Sedentarismo. Então, às vezes a pessoa trabalha muito sentada, passa o dia inteiro sentada, ela não está estimulando que o corpo possa trabalhar, né? Então, às vezes, você só desce uma escada e já estimula mais um pouquinho. Acontece muito das pessoas estarem fazendo atividade física e sentir vontade de ir no banheiro. Estimulou. Então, isso ajuda bastante. Em relação à alimentação, tomar água, comer alimentos ricos em fibra, que é o quê? Fruta, verdura. Então, isso tudo ajuda no intestino. Mas hoje a alimentação das pessoas está muito rica em farinha branca, muito pão de queijo, muita coisa desse tipo. Corta o pão de queijo. E aí, na verdade, a gente pode equilibrar, né? Comer um pão de queijo, mas comer uma fruta também. Então, as pessoas deixam a fruta de lado hoje em dia. Uma vez você falou sobre a questão da tapioca, né? Que é uma comida bem típica brasileira, principalmente Brasília, que o pessoal veio muito do Nordeste, e lá tem esse costume da tapioca. O que seria legal porque é uma comida seca, né? Que pode fazer, sei lá, a gente acha que prende o intestino. Eu não sei, você pode falar melhor. Prende, sim. Mas o que seria legal de associar uma tapioca? A gente precisa colocar fibra. E a fibra vem das frutas e, às vezes, vegetais, legumes.
Então, para associar com a tapioca em específico, fica mais complicado da gente colocar uma fruta ali no meio, né? Então, você pode colocar uma proteína, um ovo, carne, frango, enfim, e depois comer uma fruta. Então, você acha que após você aconselha que após esses alimentos mais secos, a fruta é sempre ideal? Existe uma recomendação do Ministério da Saúde que a gente consuma de 3 a 5 porções por dia de fruta. Então, independente do horário, se é café da manhã, almoço e janta, é indicado que a gente consuma no mínimo essa recomendação. E aí, quando você pega a recomendação mínima de 3 frutas por dia, tem gente que não come nem 3 por semana. E aí, realmente, não tem como ter um intestino bom. Né, Suzane? É uma questão de costume. Às vezes, eu mesmo não tenho costume. A gente usa muito laranja, né? Laranja, banana, por conta do tênis. Às vezes a gente leva uma banana. Mas não é um costume a gente ficar comendo fruta direto. O que é legal de fazer para colocar isso na rotina? As pessoas procuram muito milagre hoje em dia. Então, elas procuram whey protein, barrinha de proteína, a fruta desidratada. O que eu posso usar para comer nos lanches, levar na bolsa, que minha rotina é corrida? Fruta. Então, vai sair? Leva uma maçã na bolsa, leva uma banana na bolsa. Então, eu costumo falar, é o básico que funciona. Você incluindo fruta na sua alimentação já é excelente. Então, assim, realmente é de hábito. Então, é mais você comprar, ter em casa, levar, ter sempre na bolsa. Ou comer pela manhã, quando tá em casa, café da manhã eu vou comer já uma fruta. Aí volta à noite, antes de dormir, come outra. Então, dá pra Tem fruta específica pra noite? Não, qualquer fruta você pode consumir. Até laranja? Não é muito laranja. Ácida, não? Não, isso é um mito, tá? Eu acho engraçado que as pessoas não querem comer a laranja, mas tomam um copão de suco de laranja. Qual a diferença? A diferença é que ali, no copo de 300 ml, está concentrado talvez 3, 5, 6 laranjas. E aí você deixa de comer uma só a partir ali, porque talvez seja ruim. Mas aí, tomar um copo de suco de laranja, que está concentrado muitas frutas ali, né? Muitas unidades açúcar da fruta. Então, é muito melhor que você consuma fruta. Uhum. Essa questão de ir ao banheiro, aquelas pessoas que são mais ou menos um reloginho, que todo dia, ou pela manhã, ou depois do almoço, ou à noite, elas vão ao banheiro. Como é que é essa frequência ideal? Qual seria a frequência ideal? Se o seu intestino está funcionando como um reloginho, está excelente. Então, meus pacientes falam que tem horário já, né? Então, todo dia quando eu acordo, ou todo dia na hora do almoço. Isso significa que tá muito bom, porque criou uma rotina. Agora, o ideal seria que o seu intestino funcionasse todos os dias, até 2 vezes por dia, com fezes de consistência normal, sem diarreia. Por quê? O nosso processo de digestão, ele demora de 12 a 24 horas para acontecer. Então, se você vai ao banheiro após todas as refeições, de 3 em 3 horas, tá muito rápido, significa que você não está digerindo bem. Porque se o processo de digestão dura no mínimo 12 horas, como é que você está indo ao banheiro várias vezes ao dia? Então, o correto é você ir todos os dias, ou no máximo 2 vezes ao dia. O que é o estômago alto que as pessoas reclamam? As pessoas falam muito de estômago alto, né? Eu tenho estômago alto. Acho que eu estou com estômago alto. Acho que eu estou com estômago alto. Gases. Não, mas o meu tá alto. Sintomas de má digestão. Sintomas que você comeu e aquele alimento não te fez bem. Mas pode ser o alimento ou pode ser a forma como você comeu. E aí o corpo responde de uma forma ruim, né? Então ele vai estufar sua barriga, ele vai te dar muitos gases. E eu costumo falar, estômago não tem dente. Se você não mastiga, o alimento chega no estômago inteiro. Então ele vai querer reclamar de alguma forma. E aí as pessoas falam, tem um estômago alto. Muitos gases, a barriga fica inchada. Às vezes no final do dia a calça tá até apertada.
Então, isso acontece, é muito comum. Nada mais é do que gases. Às vezes as pessoas nem são gordas, elas são inchadas, né? Exato. Acontece Sintomas de muito má isso. digestão, porque hoje em dia as pessoas comem mexendo no celular, tá aqui, ó, comendo mexendo no celular, ou trabalhando no home office, e aí não mastiga bem. O processo de digestão começa na boca, mastigando. Se você não mastiga bem, não tritura os alimentos, o corpo vai responder de alguma forma. E geralmente é dessa forma. O que acontece muito em consultório é eu ver as pessoas reclamando que não conseguem comer carne vermelha. Ai, Nutri, a carne vermelha não me cai bem, ela pesa, parece que fica remoendo aquilo o dia inteiro. Porque é um alimento muito fibroso. Você precisa mastigar bem. E aí, se você tá lá no churrasco, conversando, bebendo, bota um pedaço de carne, tá difícil de mastigar, você bota água, a cerveja para descer, vai dar ruim. Então, realmente, quando a pessoa aprende a mastigar, come com atenção, nossa, não tem mais problema em comer carne vermelha, tá tudo bem. Então, é só falta de mastigação. Mastigar bem a carne no churrasco. É bom? Bom, vamos falar sobre uma coisa que tem acontecido ultimamente, que algumas pessoas famosas aí, nós tivemos o caso do Roberto Dinamite, nós tivemos o caso do Rei Pelé, né? E ultimamente até aquela cantora, né, Preta Gil, descobriu sobre câncer de intestino, né? A gente está falando sobre intestino. Por que está acontecendo essa incidência de pessoas com problemas no intestino? Assim, é uma característica dos últimos tempos, da alimentação muito... aquela alimentação mais de industrial, menos natural. Qual é o diagnóstico disso? É isso mesmo. Então, atualmente as pessoas estão se alimentando muito de alimentos industrializados, né? E o maior problema do câncer de intestino é que ele é muito silencioso. Então, quando você vai descobrir, às vezes já está muito avançado. E os sintomas são sintomas que às vezes as pessoas carregam ao longo da vida. Então, elas acham que é normal, que é ter o intestino preso. Então, às vezes, sangramento. É normal, eu tô com o meu intestino preso. Isso, não, a vida inteira eu tive intestino preso. Então, assim, não quer dizer que você vai ter um câncer de intestino. Mas você também não está livre. Quando saiu essa matéria da descoberta do câncer de intestino da Preta Gil, foi bom porque ela descobriu antes, então tem um prognóstico muito bom de cura. Mas o que me assustou foi essa estimativa aí do Ministério da Saúde, que em 2 anos, né, eles estimam que em 2024, quase 22 mil brasileiros e 23 mil brasileiras tenham esse tipo de câncer. Então, isso é assustador. E assim... Caramba. A sua saúde do futuro começa mudando os hábitos de hoje. Então, você pode não estar ali naquela... Nessa estimativa. Sabe o que me chamou a atenção nessa estimativa? Determinante. Porque é o seguinte... Por que a incidência em mulheres é maior que a incidência em homens? Então, a incidência em mulheres... O câncer... Quase... 3.600 mais mulheres com câncer, né? O câncer de intestino é o segundo maior em mulheres. Ele só perde para o câncer de mama. E em terceiro nos homens, tá? Então, acontece mais com as mulheres, porque a mulher, geralmente, ela tem o banheiro dela de estimação, né? Então, ela só vai ao banheiro se tiver em casa. Então, às vezes, é uma pessoa que já tem o intestino preso, demora para ir ao banheiro fazer cocô, e aí, quando sente a vontade, tá no trabalho. E aí, segura. Não, porque eu não vou no banheiro se eu estiver no trabalho. E aí, vai segurando, chega em casa, não sente vontade, e aí, aquilo vai virando um bolo de neve. E aí... o intestino da mulher tende a ser muito mais constipado. Além de alterações hormonais, né, que sofremos todos os meses. Então, às vezes, quando a pessoa está próximo de menstruar, o intestino solta mais. Depois que a menstruação desce, prende mais. Então, a gente tem alterações hormonais. E, como eu disse, 80% de produções hormonais acontecem no intestino. Então, se a pessoa já tem o intestino ruim, ela não vai conseguir produzir hormônios direito e... vira uma bola de neve. Por isso que a gente tem que cuidar do intestino. E ao banheiro? Todos os dias. Fazer um belo cocô, observar e falar, nossa, que obra-prima que eu fiz. Ai. Mas assim, bom,
quais são os principais cuidados que a pessoa tem que ter para evitar? Você falou sobre prevenção, evitar o futuramente cair nessa estatística. Câncer, né? Cair na estatística. Então, é importante você primeiro cuidar da sua alimentação. Então, consumir mais fibras, diminuir o consumo de industrializados, tomar água. E aí você pode também fazer atividade física, que vai ser muito bom, e gerenciar o estresse. Então, como que se gerencia o estresse? Pode ser através da atividade física, pode ser passando em consulta comigo, que eu vou ter... Como é que entra em contato com você? Vou ter estratégias, vou ter manipulados, que a gente deixa a pessoa mais calma. Hoje as pessoas estão mais propensas a procurar um nutricionista? Depois da pandemia, né, a gente teve bastante incidência, as pessoas ficaram em casa e muita gente ganhou muito peso, ganhou 10, 15, 20 quilos. Então, elas pararam a sua rotina, coisa que antes a pessoa pelo menos andava do trabalho até a garagem, ela parou. Descia a escada no trabalho, ela parou. Então, ela realmente ficou sem fazer nada e muita gente ganhou peso na pandemia. Além de problemas mentais também, no sentido de você ficar mais isolado, ficar mais depressivo. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer, cuidando desse intestino aí, recuperando a microbiota intestinal para conseguir fazer com que a pessoa saia desse quadro. Tem um quadro também muito interessante na saúde da mulher, que é candidíase de repetição. Então, as mulheres costumam tratar a candidíase, né, que é uma candidíase vaginal, apenas com pomadas vaginais, remédios, enfim. Mas a candidíase de repetição precisa ser tratada através do intestino. Então, às vezes, as mulheres estão com candidíase de repetição, passam anos e anos tentando tratar, ou normal, e não olha para o intestino. Enquanto você não cuidar do intestino, você não vai conseguir melhorar a questão da candidíase de repetição. As pessoas te procuram para falar sobre o intestino? Você falou que vê o cocô e tal? Hoje eu lancei o método Coloniza, então eu tenho sido bem mais procurada para essa questão do intestino. Fico muito feliz com isso. E a gente já está aplicando em algumas pessoas e já está mudando muitas vidas, né? Porque a gente cuida do corpo como um todo, não só da estética do emagrecimento, mas a gente cuida da sua mente, porque a pessoa estressada não emagrece. Então, existem ferramentas comportamentais relacionadas à alimentação que a gente utiliza para melhorar isso, melhorar o seu relacionamento com a comida, porque se você é uma pessoa que passou uma vida lutando contra a balança, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, precisa mudar. A idade é um fator que aumenta ser mais propício ou mais propícia a engordar? Com certeza. Porque a digestão não é a mesma. Sim. Né? Geralmente as pessoas vão ficando idosas e vão engordando. O metabolismo muda, né? Então, o seu metabolismo vai ficando mais lento e isso facilita que você ganhe peso. Especificamente para as mulheres, quando elas entram no período da menopausa, o natural do corpo é fazer com que você vá perdendo massa magra e ganhando gordura. Por isso também a flacidez, que segura a nossa pele, é músculo. Então a pessoa vai ficando flácida porque ela vai perdendo massa muscular. Isso acontece bastante com as mulheres no período da menopausa. Elas se desesperam. Nunca ganhei peso na minha vida e agora eu tô engordando, tô ganhando barriga, tô ficando flácida. O que está acontecendo? Então é uma coisa normal, né? É um processo fisiológico do nosso corpo, mas não quer dizer que a gente não possa travar esse processo aí, cuidando bem da alimentação. Eu lembro do ator não, é ator, né? É o Dedé Santana, dos Trapalhões, e acho que ele fez até cirurgia de redução do estômago, porque ele começou a ficar grandão, né? Assim, e é estranho, né? A pessoa vai pegando uma certa idade, aí não tem mais controle, né, do peso. Porque o metabolismo muda e a nossa percepção, o nosso paladar também muda.
Então, por isso que as pessoas mais idosas costumam colocar mais sal na comida, o café fica mais doce, porque elas perdem a sensibilidade do paladar mesmo. E aí, consumindo mais sal, mais açúcar, ganhando peso. Por isso que com a avançada a idade, geralmente as pessoas vão ficando mais doentes mesmo. Quais são os fatores de risco de ter um câncer de intestino? Então, depende do momento em que você descobre, né? Se você descobrir o câncer de intestino precoce, ele tem um bom prognóstico, você consegue fazer cirurgia e o tratamento e melhorar. Agora, por exemplo, no caso do Pelé, do Dinamite, talvez eles já tenham descoberto muito tarde, né? E aí não deu tempo. E o melhor remédio, o melhor tratamento é a prevenção. Só que tá só nas nossas mãos, né? Mas hoje em dia a gente está muito preocupado em trabalhar, em fazer as coisas, não tenho tempo para uma academia, não tenho tempo para ir na nutricionista, não tenho dinheiro para pagar um tratamento, porque realmente é um investimento. Mas como é que é a sua rotina? A sua, assim, o seu exemplo, qual é? Você vai ao supermercado, vai à academia? Como é que você faz? Supermercado, para mim, é quase que um parque de diversões. É mesmo? Eu amo. Eu amo. Passaria o dia inteiro lá. Eu olho todos os rótulos, eu pesquiso preço, eu vou em todas as prateleiras. Amo ir ao supermercado, feira, tudo. Gosto muito. Então, eu não abro mão de ir ao supermercado, fazer as compras, treino bastante também, então me alimento bem, mas também sou gente como a gente. Como pizza, como hambúrguer, tomo cerveja. Mentira que você não come pizza nem hambúrguer. Como? Bom demais, né? Batata frita. Batata frita. Mas a gente tem que ter um equilíbrio na vida. A gente precisa se alimentar bem. Qual é esse enfim. equilíbrio, assim, você acha que sim? Vamos pensar num período de tempo de uma semana. O que seria? Você falou, vamos cortar o pão de queijo. Não, mas vamos colocar o pão de queijo em alguma coisa. O que seria assim? Vou te ajudar, no sentido de... essa semana são 7 dias, digamos. Os 7 dias eu vou comer pão de queijo 2 dias. Eu vou comer um hambúrguer 1 dia. Eu vou comer uma pizza 1 dia. Bom, então já são aí 4 dias. O que seria o ideal? Qual seria o equilíbrio ideal assim? Na verdade, o ideal é você comer comida de verdade. Então, tem gente que almoça sanduíche, janta... gorduroso. Um lanche qualquer. Então, coma comida de verdade, que não vai ter erro. Café da manhã, comida de verdade. Pão. O que é comida de ovo, verdade? No café da manhã. Fruta. Entende? Isso é comida. Cuscuz, tapioca. Almoço, comida de verdade. Evita trocar o almoço por outras coisas. Então, assim, se você se alimentar bem, com realmente comida, a gente fala desembalar menos e descascar mais. Lanche da tarde, ao invés de comer um biscoito tomando Coca-Cola, come uma fruta, toma outra coisa. É porque a gente precisa atingir esse equilíbrio. Hoje as pessoas não tomam nem água. Então, assim, toma água, faça o seu treino, se alimente bem de comida de verdade. E aí você vai ter uma brecha maior para comer essas outras coisas. Então, assim, eu, por exemplo, gosto de comer, mas não é todos os dias. Na verdade, comigo, eu nem consigo. Então, se eu como pizza hoje, se aparecer com pizza para mim amanhã, eu vou falar, pelo amor de Deus, me dá um prato de arroz e feijão. Você vai bem na cozinha? Você é uma boa chefe? Olha, dá para comer. Não, eu gosto de cozinhar. Eu gosto muito de receber as pessoas e preparar a comida. Então, acho que já vem disso, né? Esse processo com a comida as pessoas precisam ter também. Então, às vezes, terceirizam muito, né, a relação com a comida. Só chega no restaurante, pega e come. Então, não tem mais contato com ir ao mercado, preparar a comida. Isso faz a diferença no seu processo, na sua relação com a comida. Então, eu gosto muito de preparar a minha própria comida, enfim, Qual é o prato que você é mais especialista, que você sabe fazer melhor? Não, gente, eu gosto muito, eu sei fazer um ovo cozido como ninguém. Mas ovo cozido não vale, né? Até eu faço ovo cozido. Não, assim, eu gosto muito de... Não tem uma coisa específica, essa pergunta de algo específico é complicado pra mim. Eu sou o mestre dos ovos.
Ficou mal essa, mas eu sei fazer ovos cozidos, ovo ponche, ovo... Não, queimado nunca se fez, não. É aquele ovo no prato. Adoro ovo no prato. Tenho várias receitas maravilhosas. Ovo é um excelente alimento. Eu tenho várias receitas excelentes de ovos, com ovo. Eu adoro ovo. Assim, é um dos meus alimentos prediletos. Assim, tem que ter. Em casa a gente compra aquelas cartelas, né? Você pode ver que todo mundo que se alimenta bem, que é dessa vibe fit, come muito ovo, né? Então, o ovo é um excelente alimento. O pessoal chega a comer, sei lá, 10, 15 ovos por dia. Eu não sou dele. Mas assim, sempre ela faz sempre ovos cozidos. Mas uns 4, 5, 6 ovos dá, não dá não? Isso tudo. Fagner, quantos ovos você... Brincadeira. Fagner tá na dieta, quantos ovos tu come? Mas não sai 4 não, né? Os 2. Tem a marmitinha dele lá da noite, ele vai lá e coloca no... Mas é uma boa. É porque é uma proteína rápida, né? Então a gente precisa comer proteína. E às vezes não tem a carne, não tem o frango. Vai no ovo. Não vai errar. Fala pra gente detalhadamente, se você puder, claro, sobre o método Coloniza. Como é esse processo? Explica mais para as pessoas entenderem. Então, o método Coloniza meu atendimento atualmente, né, baseado nele, são 4 consultas, onde a gente fica entre 1 hora, 1h30 conversando. E aí, a cada consulta, a gente trabalha uma coisa, não só sobre a alimentação, plano alimentar, o que você vai comer, se está dando certo ou não. Mas a gente também trabalha a questão mental, a sua relação com a comida. Então, a gente tem algumas ferramentas que vão te ajudar na relação com a comida e, acima de tudo, a conseguir levar o processo até o final, né? É muito comum as pessoas estarem muito animadas para iniciar um plano alimentar, dieta, enfim. E aí, depois de 30 dias, não aguenta mais e chuta o balde. Então, são coisas que a gente trabalha para te levar até o final do tratamento, para que você atinja o seu objetivo e cuidando do corpo como um todo. Porque eu acredito mesmo que cuidando do intestino, que lá vai ser o ponto de partida para você atingir o emagrecimento duradouro. Acima de tudo, se livrar desse peso, realmente eliminar. Porque quem perde acha, né? Quem perde peso acha. Então, eu quero que você elimine esse peso para realmente não precisar ficar passando por esse processo de emagrecimento ao longo de uma vida inteira, não ficar dependente de mim para sempre. Então, a gente passa pelo método Coloniza, eu colonizo a sua vida para você seguir feliz. Conta pra gente um caso de sucesso seu. Então, existem vários. No meu Instagram você pode encontrar. Eu coloco bastante depoimentos, graças a Deus. Hoje eu recebo muitos feedbacks. Hoje eu tenho muitos pacientes de boca a boca mesmo, que as pessoas me indicam. Então, casos de sucesso, depende do que é considerado sucesso. Então, se as pessoas querem emagrecer 15 quilos, a gente tem. Se sucesso para você era não conseguir ir na academia treinar porque tinha vergonha do próprio corpo, eu vejo pacientes indo na academia, tirando foto, postando, me marcando. Então, isso vai além de ter uma foto nas redes sociais. É sobre autoestima. Então, se antes você não conseguia ir à academia por causa do seu corpo, agora você está indo, você está tirando foto, você está postando. Eu morro de orgulho com isso. Porque a gente está melhorando a autoestima da pessoa. É um processo que não está só relacionado a perder peso, a vestir um número menor. Está relacionado à qualidade de vida, à autoestima, a melhorar relacionamentos. Então, eu recebo muitas mulheres que estão com um relacionamento aí ruim porque não se amam, não se gostam e aí acaba impactando outras coisas na vida e depois que a gente começa a mudar, começa a ficar menos estressada, começa a ver resultado no próprio corpo, tudo melhora. Então, quando eu digo relacionamento não só amoroso, mas relacionamento às vezes até com os filhos. A pessoa não tem pique para correr atrás da criança. Às vezes o filho quer brincar, mas você tem alguma limitação física mesmo. Então, tudo isso melhora. Você atendeu já uma pessoa que estava muito, muito, muito acima do peso? Que queria perder peso? Então, fala,
eliminar? Então, é minha prática diária. Então, acontece muito de casos de pessoas que já fizeram muitas coisas para perder peso, no sentido de cirurgias bariátricas, já fizeram lipo e mesmo assim já tiveram reganho de peso. Então, é uma pessoa que realmente, se ela continuar fazendo só dietas loucas, ela vai ter o ganho de peso assim pro resto da vida. Precisa cuidar mesmo da cabeça, do comportamento dela perante a comida, porque senão vai continuar ganhando peso. Tem muita dieta louca na internet? É da internet que saem essas dietas loucas, dieta da lua, dieta da sexta-feira. A sopa, do ovo. É só o que tem, né? Dieta louca. E muita gente quer pegar a dieta também da amiga, né? Então a amiga passou em consulta comigo. Não, amiga, me dá a sua dieta aí. E aí, às vezes, não tem o mesmo resultado. E às vezes não tem o mesmo resultado. Tá. Mas é caro a sua consulta? E aí eu falo, é óbvio, né, que não tem o mesmo resultado. Então, a minha consulta... Só para os nossos espectadores ficarem sabendo do valor da consulta. Eu não posso divulgar o valor da minha consulta aqui. Só dizer se é caro ou se é barato. Mas depende de cada um, né? O que é caro para mim, às vezes, é barato para outra pessoa. Exato, né? que nem eu já citei. Depende da sua expectativa de caro, sabe? Porque hoje em dia as pessoas falam, não tenho dinheiro para financiar, para investir nisso. Mas aí quando vem a fatura do cartão no final do mês, foram R$500 de iFood, mais 600 de barzinho no final de semana, e não tem dinheiro para pagar uma academia, a nutricionista. Então, assim, eu digo que é sobre prioridades. Então, as pessoas precisam... e a prioridade não é nem o meu trabalho, é se priorizar, sabe? Se priorizar, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar da minha vida. Eu não quero entrar no índice de ter câncer de intestino daqui 2 anos. Então, é sobre se priorizar. E eu vejo que hoje em dia as pessoas me seguem no Instagram, lá tem muito conteúdo bom, e elas vão amadurecendo o processo. Então, ela começa a me seguir, consome meus conteúdos, 2, 3 meses, até realmente chegar na decisão de marcar a consulta. E eu acho importante esse processo, porque aí a pessoa já vem mais decidida, mais madura para passar por esse processo realmente. Porque a decisão, às vezes, motivada pelo desespero, tem um casamento mês que vem, preciso entrar nesse vestido. Ela, do mesmo jeito que ela foi uma decisão muito rápida, ela volta muito rápido também. Depois que você entra no vestido lá, passa, começa a comer, ganha peso de novo e aí fica no ciclo que a gente vê muita gente passando. Algumas pessoas dizem que determinados horários que se alimenta é mais prejudicial à saúde, ou seja, leva à obesidade. Por exemplo, comer à noite, de manhã, ou comer... antigamente tinha um negócio de falar que tinha que comer de algumas horas, né? Parece que isso caiu ou hoje ainda está em vigor ainda? Então, na verdade, o ser humano foi feito para viver durante o dia e dormir durante a noite. Então, assim, se alimentar durante o dia, trabalhar durante o dia e à noite dormir, descansar. Então, não é normal que você acorde várias vezes na noite para ir ao banheiro, que você acorde com fome, que você não durma, tem insônia. Então, a gente precisa regular esse ciclo circadiano, né, que a gente chama, que é para entrar aí num processo correto, de você conseguir se alimentar durante o dia, dormir bem durante a noite. Aí muita gente fala, né, sobre comer de 3 em 3 horas. É necessário? Não é necessário. Mas a gente precisa ver o que é viável para você na sua rotina. Não dá para você só almoçar e jantar. Não vai ser saudável para você. Então, tem gente que faz 3 refeições por dia, tem gente que faz 4, tem gente que faz 6. Então, isso tudo é muito individual em relação a você. Eu sempre falo, né, a gente tem um CPF próprio. Então, não tem como eu tirar da gaveta e falar, faz isso. Cada um tem um hábito alimentar, um hábito dentro de casa. Na minha casa é comum comer cuscuz. Tem gente que nem conhece cuscuz. Eu tenho um paciente que nunca nem comeu. Na sua casa é normal comer cuscuz? Na minha casa eu sou
Eu sou descendente de nordestino, né? Então, cresci Da Bahia? comendo cuscuz. Não, da Paraíba. Da Paraíba. Então, eu cresci comendo cuscuz. E aí, tem paciente meu que fala, nunca nem vi cuscuz. Aí, eu vou incluir cuscuz na alimentação dessa pessoa? Talvez sim, mas às vezes ela não está disposta a aprender a fazer, enfim. Então, eu tenho que ver o que está ali no hábito da pessoa, o que dela, é comum. Né? Tenho que ver a rotina. Tem gente que trabalha o dia inteiro na rua. E aí, como é que vai se alimentar? Então, eu tenho que dar um jeito dessa pessoa se alimentar. E eu pesquiso daqui uma forma dela se alimentar e ela se adequa de lá. É levando marmita, é um restaurante mais próximo. A gente discute na consulta qual que é o melhor para você. Entendi. Lá no seu Instagram, eu tive dando uma viajada lá, né? Você tinha uma sessão lá, não sei se é uma sessão, se é um programa que você faz, que é os inimigos, alguma coisa assim, relacionada aos inimigos, os alimentos que são inimigos da saúde. Alguma coisa assim. E esses alimentos levam à obesidade. Aí você pega um carrinho, vai no supermercado, acelera a câmera, vai. Como é esse processo de escolher os melhores alimentos para a vida da gente? Então, se você escolher comida de verdade, não tem como errar. Então, comida de verdade é o que tem comida dentro. Vou dar um exemplo. Refrigerante. O que tem dentro do refrigerante? Não tem nada, né? O que tem? Açúcar e água. Você sabe me dizer o que tem lá dentro do refrigerante? Alguém sabe tem me uma dizer o que tem fórmula dentro lá do refrigerante? secreta Então é tudo criado pela indústria. Aquilo ali não é alimento de verdade. Agora, o que tem dentro do pacote de arroz? Arroz. Da onde vem o arroz? Da natureza. A gente sabe responder. Você tocou no assunto legal da gente falar aqui. Arroz. O brasileiro é comedor. Eu gosto muito de arroz, né? O arroz é muito prejudicial, tem muito carboidrato, faz muito mal? Não. Arroz é um alimento bom, excelente. Basta ter uma boa combinação, né? Não dá pra comer só arroz. Agora, se você tiver uma combinação boa, com uma boa proteína, com fibras, são vegetais, excelente. Feijão também, excelente. Agora, é muito comum, né? As pessoas, Nutra, eu quero emagrecer, já até parei de jantar. Não tô jantando mais, tô só fazendo um lanchinho. Eu conheço alguém que faz mais ou menos isso. E aí, quando a gente vai ver o lanchinho da pessoa, tem muito mais calorias, tem muito mais carboidrato que o jantar. O jantar super inofensivo, o arroz, feijão super inofensivo. Até no jantar? Sim. Não dá pra você jantar 11 horas da noite e deitar 11h20 para dormir, né? Então, o indicado é que você deite para dormir pelo menos 2 horas depois do jantar. Então, depende aí do horário que você dorme. Não, aí eu falo assim, olha, vamos jantar. Não, eu vou comer só uma banana aqui, vou comer só uma maçã aqui, vamos jantar, vamos comer comida, vamos pedir um gorduroso que tem hambúrguer. Tem uns que não põem hambúrguer, né? Aquele bifão de carne. Aí acorda de madrugada com dor na barriga, sem saber por quê. Vai no banheiro, bota tudo pra fora, porque tá comendo muita gordura à noite. E pizza. Como eu disse, né? Eu gosto muito de dar o exemplo das crianças, porque com criança a gente é muito mais rigoroso do que com a gente mesmo, né? Uhum. Então, o que geralmente a gente fala para as crianças depois do almoço? A gente tá lá no churrasco, tem uma piscina. Aí a criança come e ela quer ir pra piscina. O que a gente fala? Não vai não, menino. Não pode, né? Porque tem que esperar fazer a digestão. É a mesma coisa de você comer uma coisa, né? Muita coisa e deitar a dormir. Então, ou seu corpo vai estar preocupado em digerir ou te fazer dormir. E aí, aquele sono pesado. Nossa, não consegui dormir direito essa noite. Né? Pesadelo, acordando toda hora e parecia que eu não tinha posição e aquela coisa. Então, se você come e vai direto dormir, realmente, o seu corpo está preocupado em digerir. E aí, realmente, você vai dormir mal. E aí, o que acontece? Vamos tomar remédio para dormir. Então, ao invés de corrigir a raiz do problema, coloca outra coisa por dentro, que aí toma remédio para dormir. Aí se acostuma com o remédio e nunca mais tira o remédio para dormir.
Então, tem gente que usa isso é um remédio problema. para tudo, né? Remédio para dormir, não sei o quê. A coisa que eu mais faço em consultório com todo mundo, praticamente assim, se eu pudesse colocar uma porcentagem, 98,9% dos meus pacientes é criar uma rotina para eles. Então, Nutri, mas eu não tenho rotina. Tem dia que eu tô em tal lugar, tem dia que eu tô em outro. Como é que eu faço? Dá pra gente criar uma rotina mesmo sem rotina. Eu tenho uma paciente que trabalha à noite. E aí eu tive que criar uma rotina para ela, porque ela tem que se alimentar muito bem durante a noite, enquanto ela está trabalhando. E chega em casa, ela tem que dormir, precisa dormir de manhã. Então, assim, rotina é muito válido. Você tem que ter horário para comer, para dormir, para treinar. Mas eu não tenho rotina, como é que eu vou treinar na hora que der? Tá, então, se segunda, terça e quinta dá de manhã, já cria uma rotina. E terça e quinta dá só à noite, isso já é uma rotina. Mas as pessoas colocam na cabeça que não tem rotina e que é impossível. Então, assim, para você seguir uma alimentação saudável, não tem para onde correr. Precisa se organizar, precisa criar uma rotina. E, acima de tudo, precisa procurar um profissional disposto a te ajudar nesse nível. Que não vai só tirar a dieta da gaveta e te entregar, mas que vai se preocupar em criar uma rotina para você, te olhar como um todo, se preocupar se você está dormindo bem ou não, se você está conseguindo treinar ou não. Então, vai além da alimentação. O que eu prego é realmente um estilo de vida saudável. E eu costumo fazer uma pergunta assim: o que você tem a perder? Porque hoje em dia não tenho tempo, não consigo, comer saudável é muito ruim, mas as pessoas não querem se esforçar um pouco, não querem fazer o mínimo de esforço. E aí, quando a gente pergunta o que você tem a perder, se esforçando mais um pouquinho, se alimentando bem, treinando um pouquinho, não tem nada a perder, só ganhar. Verdade. Qual foi se você puder falar também, qual é o tipo de paciente mais difícil é o teimoso, é o que não tem disciplina? Qual é o paciente que você nem gostaria de atender? Não. O paciente que eu nem gostaria de atender, eu ia falar que não tem, mas tem sim. É aquele paciente que ele já chega no consultório e fala assim: oi, Nutri, vim aqui, quero emagrecer e fazer jejum intermitente. Como assim? Quando seu carro quebra, você chega lá no mecânico e fala assim: meu carro quebrou, eu preciso de tal peça para tal dia e você vai trocar aqui para mim. Então, assim, as pessoas não estão mais no lugar delas. Tem gente que quer mandar até no nosso trabalho, no consultório. Então, assim, eu viro e falo bem assim: você quer fazer jejum intermitente, mas não é o mais indicado para você. Não, então não dá certo. Poxa, me falaram que você era tão boa. O que aconteceu? Então, assim, não, mas eu vou fazer o que for melhor para você, para sua saúde, para sua rotina. Jejum intermitente realmente é uma boa estratégia, mas não é para todo mundo. Tem gente que não está no momento de vida para seguir um jejum intermitente. É complicado. Jejum intermitente tem que ter força de vontade, né? Porque você tem que parar um tempo de comer. Mas assim, o jejum intermitente, ele está no seu radar? Sim, jejum intermitente é uma estratégia muito boa, mas como eu disse, não é para todo mundo. Então, tem muita dieta que as pessoas encontram na internet que é coisa boa, não é coisa ruim, mas é aquela coisa, né? A gente precisa saber o que é bom para você. A gente, quando tá com dor, vai no médico, às vezes ele não passa a clássica dipirona, às vezes é outro medicamento para dor. Então, existem vários remédios para uma coisa só. Assim como existem várias estratégias alimentares para o emagrecimento, qual que é por o exemplo. Paciente ideal? Já que você falou do paciente ruim, qual que é o paciente ideal? Aquele que você, esse é bom de atender. Tem o paciente que ele é muito disciplinado, que ele faz tudo da forma como o nutricionista fala e muito sistemático também. E ele atinge os objetivos assim, de maneira muito rápida. Mas isso é um perfil da pessoa. E nem todo mundo é assim.
Então, tem gente que é necessário que eu fique conversando no WhatsApp toda semana, e eu faço isso com o maior prazer. Como eu disse, hoje em dia o meu trabalho é a minha vida também. Então, eu dou suporte no WhatsApp, fico conversando. Tem gente que precisa desse tratamento mais de perto, desse empurrãozinho a mais, que ela tá querendo ali fraquejar, fazer outras coisas, chutar o balde para longe. Quando eu converso, a gente já dá uma motivação maior. O meu maior objetivo é que a pessoa alcance o objetivo dela mesmo, e que ela mude de vida, que ela transforme a relação dela com a comida. Então, eu faço muita coisa para que ela consiga fazer isso. Mas também tem um tipo de paciente que não quer. E aí a gente, como profissional, precisa respeitar esse momento também. Então, tem gente que eu mando mensagem no WhatsApp e a pessoa não me responde. Aí, na outra semana, eu mando de novo. Se ela não me responde de novo, eu falo, não Fugiu quer mais. Fugiu da dieta. A gente precisa respeitar esse momento do paciente. Cada pessoa é uma pessoa e cada um tem um modo de lidar com as coisas, de receber as coisas. Tem gente que já sai do meu consultório pro mercado. Não, então já vou comprar as coisas da minha dieta. Tem gente que leva um tempo para processar. O importante do profissional é entender o momento de cada pessoa. Uma pergunta, só para lembrar. Fala nesse microfone aqui. Seu atendimento, esse método seu, ele é semanal ou é mensal? Você falou que são 4. Uhum. Ah, tá. São 4 consultas. Aí a primeira, você agenda, né? A gente vem, faz. A segunda depois de 20 dias. A terceira depois de 30 dias. E a quarta depois de 40 dias. Então, conforme a pessoa vai adquirindo uma maturidade mental, relacionamento com a comida, vai melhorando, vai atingindo os objetivos, eu falo que eu vou afrouxando o cinto. E aí, porque, como eu disse, né, o meu objetivo não é que a pessoa fique refém a mim sempre, a vida inteira. Então, eu quero mais é que ela vá se livrando de mim mesma, vai aprendendo a fazer as coisas sozinha, vai aprendendo a ver como o corpo dela funciona. Se um dia ela comeu e se sentiu mal, ficou com o estômago alto, como as pessoas dizem, o que foi que ela comeu? Então, a gente trabalha esse processo de autoconhecimento em relação à comida também. Então, é muito mais complicado você chegar na consulta comigo depois de 30 dias e falar, recentemente não, há 15 dias atrás eu comi alguma coisa que me fez mal. Aí eu vou perguntar, o quê? Não lembro. Então, eu já trabalho com os meus pacientes de, na hora que fez mal, já volta. O que eu comi que me fez mal? Tive diarreia. O que aconteceu? O que eu comi para ter diarreia? Porque só com esse feedback eu vou conseguir saber, né, mapear o que aconteceu com a pessoa para ela ter essa má digestão, essa diarreia, enfim, vou conseguir fazer coisas para te ajudar a melhorar. Mas se você não consegue me trazer o feedback, fica mais difícil da gente seguir o tratamento. Então, eu preciso mesmo que você trabalhe nessa percepção, autopercepção do corpo mesmo. Tinha um post do seu Instagram pra gente comentar. Coloca aí, Fagner, pra ela comentar, que ela fala, ela gosta de. O Instagram dela tá aí, ó, é nutricionista Suzane. Temos mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Jeffrey Bland. É verdade isso? Verdade. Então, assim, por que a gente ainda não olha para o intestino? Por que a gente ainda não cuida do intestino? Se o câncer de intestino é o segundo maior câncer em mulheres, o terceiro maior câncer em homens. As pessoas hoje em dia sempre têm alguma coisa de diferente no intestino, ou tá com o intestino muito preso, ou tá com ele muito solto. Tá com problemas de má digestão, muito estufamento, muitos gases. E aí a gente descobre que tem mais bactérias no intestino do que células no corpo inteiro. Por que não cuidar do intestino? Então, a gente precisa olhar. São boas ou são ruins? No intestino, a gente tem bactérias boas e ruins. Então, o ideal é que elas estejam, acima de tudo, equilibradas. E também que o nosso intestino esteja colonizado de bactérias boas. Assim, você pode ser uma pessoa melhor. Mais bem-humorada, menos estressada. Vai ao banheiro com mais frequência, no horário certinho, fica até mais feliz. O que as pessoas que querem conversar com a Suzane, o
que elas têm que fazer? Como elas fazem para te achar? Então, meu Instagram, né, a gente colocou aí, Nutricionista Suzane, hoje é uma vitrine, uma porta de entrada para conversar comigo. Eu faço live todas as segundas-feiras às 21 horas, então eu falo que esse é um momento de estreitar laços mesmo, porque lá eu falo muito de comportamento alimentar. Então, muita coisa que eu já estudei, muita coisa que eu já apliquei em mim mesma, que eu já apliquei nos pacientes. Então, a gente conversa sobre vivência mesmo de nutrição. Então, é um bom momento para a gente estreitar laços. E lá também na bio, né, tem um link que você consegue ter acesso ao meu WhatsApp, sou eu mesmo que respondo. E aí a gente conversa, marca consulta. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato também. Hoje, meu atendimento é lá na Asa Sul, no Centro Clínico Linha Vita. E aí, através do WhatsApp, né, marca a consulta e a gente... A porta de entrada seria o seu Instagram, né? Hoje a porta de entrada é o meu Instagram. Mas no Instagram já entra em contato com você, já fala direto com você, comigo. Já marca consulta, já faz tudo, né? Isso, comigo. Então tá bom, Suzane. Eu queria que eu pedir para você finalizar deixando uma mensagem para a galera do Despluga, para os nossos espectadores e também para a sua galera que vai assistir a gente. Então, minha maior missão hoje no mundo é ajudar pessoas. E eu faço isso através da alimentação. É uma nutrição muito longe de só seguir um padrão estético. A gente cuida realmente da sua saúde. E cuidar da saúde hoje em dia está ligada a se alimentar bem, a fazer atividade física, cuidar da mente, e aí você vai melhorar questões de ansiedade, estresse, mau humor, autoestima. Então, a gente precisa mais disso no mundo, né? Porque aí a gente vai ter um mundo melhor. E, acima de tudo, você tem o resultado estético. Que coisa boa, gente. Meu trabalho é muito bom. Que bom que você gosta, né, do que você faz, né? Você se apaixonou pela nutrição por conta dessa questão estética? Eu me apaixonei pela nutrição por conta da minha relação com a comida, né? Então, desde pequena sempre foi muito conturbado. A primeira vez que eu fui numa nutricionista, eu tinha 10 anos de idade. Já estava bem acima do peso. Então, eu passei a minha vida, assim, lutando contra a balança. Eu não consigo ver você gordinha. Ah, tem sim! Esses dias teve uma trend no Instagram de mostrar você 10 anos atrás e sim, como é que tá agora. Todo mundo ficou chocado, porque ninguém me imaginava. Então, assim, e aí com o passar do tempo, né, eu fui me apaixonando, fui estudando mais a nutrição e eu fui mudando a minha relação com a comida. Então, naturalmente, isso foi me trazendo resultados. Que hoje como eu digo, é a minha vida, não é só o meu trabalho. Faz parte de mim como um todo. E das pessoas que estão ao meu redor, que eu trago todo mundo junto comigo. Suzane Nóbrega, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Muito bom ter você de volta aqui falando de saúde, né? Saúde intestinal, tantas coisas que têm acontecido ultimamente com relação ao câncer de intestino. Bom ter essa palavra aqui. Muito obrigado. Obrigada e quero muito agradecer estar aqui mais uma vez e que a gente possa ainda fazer isso muitas vezes. Gosto muito de estar aqui, gosto muito de falar sobre isso, né? É um prazer para mim e para que a gente possa impactar cada vez mais vidas, né? Obrigado. Quero agradecer você também que esteve conosco até aqui. Muito obrigado. Quero agradecer a minha equipe, Fagner, Fátima, obrigado. Obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o seu joinha aí, curtir o vídeo. Não esqueça de inscrever-se no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, fale para eles dessa matéria legal, fale para eles que tem uma matéria legal ali sobre câncer intestinal, que aconteceu com a Preta Gil, que aconteceu com o Roberto Dinamite, que aconteceu com o Pelé, tudo isso a gente falou hoje aqui nesse vídeo. Então passe para os seus amigos, mostre para eles como pode ser feito, o que pode ser feito para melhorar essa sua relação com o seu intestino. Foi muito bom falar com a Suzane hoje aqui e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, fui!